Bom dia, sejam muito bem-vindos ao canal Equaliza Saúde. Aqui é um espaço da enfermagem, onde será apresentadas as várias áreas que o enfermeiro pode atuar e com quem faz. Peço a vocês que curtam, deixem comentários e se inscrevam para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Hoje eu estou com Regiane, ela é uma enfermeira que tem uma vasta história profissional em hemodiálise, diálise, e ela vai explicar isso tudo para a gente, diferença inclusive, e vem hoje falar um pouco sobre o papel do enfermeiro neste setor. Seja muito bem-vinda, Regiane. Eu queria só contextualizar que hoje no Brasil nós temos 170 mil pessoas fazendo diálise, né, devido a doenças renais crônicas terminais. E segundo a Sociedade Brasileira de Nefro, temos mais de 20 milhões de brasileiros afetados com doença crônica. Então, é uma doença muito prevalente. E a gente traz você hoje aqui no contexto de você falar um pouco sobre a profissão, né? Mostrar para quem está na área e que está entrando sobre essa área tão legal, que é muito legal, é uma área muito específica da enfermagem, né? Inclusive, tem até uma especialização específica para ela, né? E eu queria que você conversasse com a gente um pouco sobre isso. Seja muito bem-vinda. Ô, Lu, muito obrigada. Prazer todo meu de poder participar desse quadro com você. Então, eu vou falar um pouquinho da minha formação. Já tenho um bom tempo, né, de formada. É, eu sou graduada em enfermagem, sou especialista em nefrologia e urologia, tenho MBA em gestão estratégica de negócios, qualidade e auditoria em saúde, MBA em marketing e vendas, MBA em gestão de pessoas, gestão financeira em saúde, gestão de custos e planejamento estratégicos e MBA em licitações e compras públicas sustentáveis. Não, tem que pegar uma cola, né? Porque é tanta coisa que essa menina é. Ah, Parabéns. e a gente, mas o bom disso é saber que na enfermagem ela te dá a oportunidade de você estudar e todo dia é um dia de aprendizado. Você nunca pode, dá para você falar, nossa, já sei tudo e tá tudo certo, né? E no decorrer aí da entrevista, dá para entender o porquê eu corri atrás desses estudos. Eu fui passando por vários setores e daí a gente vê a necessidade de um aprendizado para poder transmitir isso para as pessoas, né? Com Então, segurança. já aproveita e conta, né, a sua trajetória, né, na enfermagem. Como que você entrou nesse setor de nefrologia, Regiane? Lu, eu comecei como técnica de enfermagem. Eu estudava na Santa Casa e tive a oportunidade de fazer um estágio na época curricular no setor de hemodiálise. É um setor que a gente acaba não estudando muito, nem na faculdade, nem em curso, né? Hoje já tem escolas com cursos específicos para a área, mas naquela época foi o meu primeiro contato com o setor de hemodiálise sem ter um aprofundamento teórico. E lá eu apaixonei pelo setor. Quando eu finalizei o curso, eu já tinha um emprego garantido ali na hemodiálise. Comecei lá e já fui fazer o superior com a certeza do setor que eu queria. Então, eu já tinha certeza da minha especialização em nefrologia. Lá foi o meu primeiro contato com o paciente crônico e entender as especificações desse paciente como um todo, né? E que não é fácil, mexer com paciente crônico é um desafio para o profissional, mas me identifiquei ali e todo o meu estudo foi voltado para a área da nefrologia. Entendi. E aí você estava trabalhando na área da assistência, né, da Nefro, e aí você recebeu um convite para trabalhar na área da representação da Nefro, não foi isso? Foi. Fiquei bons anos, mais ou menos 10 anos, trabalhando na parte assistencial. Nesse período, eu pude trabalhar tanto com a hemodiálise quanto com a diálise peritoneal, né? E aí a gente vê a importância do profissional da enfermagem. Quando eu falo que precisa estudar, é porque é um setor complexo, né? O rim é complexo. Se a gente for pegar para estudar, você vê que ele tem mil e uma particularidades, né? E o Sim. interessante do profissional é que ele se dedique a isso. Eu falo que a gente não vai ser bom em tudo, mas Uhum. aquilo que você atua, você precisa de atuar com excelência, Exato. né? Por isso o motivo de estudar tanto e dedicar a essa área, né? E
Eu pude ter contato tanto com a hemodiálise quanto com a diálise peritoneal e um pouco de transplante também. E aí você vê que a atuação do enfermeiro nesse setor, embora eu comecei ali como técnica, depois passei para a parte assistencial como enfermeira também, e dedicava a diálise peritoneal com uma frequência maior, sabe, Lu? Uhum. E quais são as responsabilidades, né? O que faz uma enfermeira da nefrologia? Quais as suas responsabilidades dentro do setor? Por exemplo, vamos pensar aqui no hospital, porque a gente sabe que tem esse atendimento tanto em hospitais como em clínicas, né? Eu não sei se tem Isso. diferença, mas se tiver, você me fala a Tem. diferença dessa situação. Quando eu falo do paciente intra-hospitalar, eu estou falando mais de um paciente agudo, tem o paciente crônico também, mas acaba sendo uma diálise hospitalar, diferente da diálise ambulatorial. Então, assim, a responsabilidade do enfermeiro vai estar agregada a uma avaliação clínica do paciente durante o processo de hemodiálise, até mesmo pós-hemodiálise, monitorização hemodinâmica, manipulação e supervisão de acesso vascular, que a gente sabe que o paciente, para ele ter um procedimento efetivo, né, um tratamento efetivo, eu vou precisar de um acesso vascular com qualidade. Então, pode ser uma fístula, pode ser um catéter, educação em saúde, tanto para o paciente como para os meus funcionários, né? Controle de infecção, estou falando de acesso vascular, então, é uma circulação extracorpórea aí, eu vou precisar de ter cuidado com a questão da infecção, gestão de equipe, protocolos como qualquer outro setor, né? Garantia de segurança para o meu paciente, normas sanitárias, diretrizes na nefrologia, então é um pacotinho de coisas onde eu vou ter que ter cuidado e torna-se um papel fundamental do enfermeiro. Eu acho tão legal isso, porque em todas as conversas que eu tenho, né, eu vejo que o papel educador do enfermeiro, ele é tão importante, né? Porque muitas vezes esses seus pacientes, né, vamos pensar numa diálise peritoneal, que não é uma hemodiálise, que a hemodiálise tem que ser feita em instituição, né? Mas a diálise peritoneal, ela precisa de vários rigores, né, de higiene, protocolo Sim. para poder não gerar um problema para o paciente, que seria uma infecção, né? E eu acho isso tão legal do enfermeiro dele poder fazer isso, dessa pegada de não deixa eu te educar e a pessoa segue ali o que você faz e tudo é muito bem sucedido por causa disso, né? Eu acho muito bacana, né? Ô, Lu, por isso que, assim, vale muito a pena o enfermeiro ele ter segurança do conhecimento que ele vai passar para o outro, né? Primeiro, Exato. por se tratar de uma vida, né? E é tão bonito quando você vê uma pessoa executando aquilo com a qualidade que você ensinou e fala, mas é paciente, eu peguei paciente, aquele que tem uma boa orientação, desde aquele, né, um perfil mais simples, e fazem exatamente do jeito que você ensinou. Exato. Porque não é apenas eu passar para ele um protocolo engessado, é fazer com que ele entenda o porquê que tem que ser executado daquela maneira. Uhum, muito legal, né? Ô, Regiane, conversa com a gente um pouquinho, né, sobre como que funciona a hemodiálise e a diálise peritoneal na prática, né? Para ter hemodiálise precisa do quê, né? E se você aproveitar, até falar um pouco sobre a diferença deles, para quem não sabe. Quando a gente fala do tratamento dialítico, a gente está falando de uma terapia renal substitutiva, né? Que aí eu Uhum, posso ter ela na forma de diálise peritoneal, ou eu posso ter ela na forma de hemodiálise. Né? Quando eu falo da hemo, eu estou falando literalmente do sangue, né? Então, todo o processo dialítico, ele é o quê? Remover toxinas urêmicas, excesso de líquidos, né? Distúrbios eletrolíticos. Então, é pensando nisso. E uhum, aí, a diferença mesmo de uma para outra é que uma eu vou remover, vai ser retiradas as toxinas do sangue, onde eu vou usar um dialisador, que é o que as pessoas chamam de filtro, né, de um uhum, capilar. Isso vai fazer o papel do rim do paciente. Para que seja feita a hemodiálise, eu preciso ter uma máquina específica, é, hoje ela já pode ser, inclusive, domiciliar, então, ah, é? antes, domiciliar. Então, eu posso ter essa máquina em hospital, eu posso ter essa máquina em clínica de hemodiálise, eu posso ter essa máquina no domicílio do paciente. A diferença para a diálise peritoneal é o quê? Na diálise peritoneal,
o paciente vai ser responsável pelo tratamento no domicílio. Na hemodiálise domiciliar, eu preciso de ter um profissional, seja ele enfermeiro, seja ele técnico e o médico para poder assistir o paciente. Mas hoje a Entendi. nossa realidade já é essa. A gente tem, inclusive na clínica que eu trabalho, pacientes que fazem esse tratamento domiciliar. Nossa, é muito legal, porque são muitas horas, né, Regiane? Que eles Então, ficam. é, a hemodiálise, normalmente, quando eu penso no âmbito ambulatorial, ela tem duração de 4 horas e 15. Então, de 2 horas até 4 horas e 15. Diálise peritoneal, ela é mais estendida. Por que que ela é mais estendida? Diferente da hemodiálise, na diálise peritoneal, eu vou usar o meu peritônio, a minha membrana fisiológica ali, para poder fazer o processo de filtração, né? É, ela funciona parecendo o nosso rim. O nosso rim eu não consigo programá-lo para poder tirar X toxinas em determinado tempo. A Uhum. diálise peritoneal eu vou fazer da mesma forma, é minha membrana que vai filtrar no tempo dela. Então, eu programo a máquina de diálise peritoneal de 8 a 12 horas de tratamento. Então, o paciente vai fazer à noite, enquanto dorme, para que esse tempo não seja, tenha tanto impacto na vida dele. Já está dormindo, já é o repouso dele, está tudo certo, né? Uhum. A hemodiálise, se a gente pega o que é habitual, o paciente faz 3 vezes por semana, 4 horas. Uhum. Hoje, ele tem a possibilidade de é, fracionar essas 12 horas que ele faz na semana em todos os dias, vai lá e faz 2 horas, 2 horas e meia. Então, é um acordo feito com o paciente, médico, e de acordo com a necessidade dele também, né? Mas hoje facilita muito o processo para o paciente, sem contar, Lu, as tecnologias. Hoje a gente tem a máquina mais nova no mercado, que faz HDF, por exemplo, que é a hemodiafiltração, porque quando a gente está falando em hemodiálise, a gente linka muito a difusão, ultrafiltração e osmose. Na HDF já entra a convecção. E aí é um processo a mais que deixa o tratamento muito próximo do fisiológico, muito próximo daquilo que o nosso rim faz. E o Nossa. paciente tem uma qualidade de vida melhor, uma sobrevida melhor. E E o tempo é o mesmo? O o tempo. tempo, o tempo, 4 horas de diálise, mas ele tem a oportunidade de fracionar. Então, eu tenho paciente na clínica que faz de segunda a sexta ou de segunda a sábado, vai lá e faz 2 horas de tratamento e tem vida normal. Trabalha, então, assim, não atrapalha os afazeres dele ficando 4 horas lá na clínica, sabe? Uhum. Nossa, que legal. Sem Essas contar os efeitos colaterais, que a HDF, ele não tem aquela ressaca de diálise que o paciente normalmente tem na convencional. Nossa, Deus, e é pesado para eles, né? Porque além disso, eles têm uma restrição alimentar também muito pesada. Então, são pessoas, né? São pacientes que é um olhar muito diferenciado, né? A vida deles, as pessoas tentam facilitar, né? Obviamente, com a máquina dessa, eu acho que vem para somar, mas é uma vida muito complexa, muito cheia de restrições. E que se você puder facilitar isso de alguma forma, né? Às Assim, vezes, né, a gente escuta muito profissionais falando: ah, mexer com paciente crônico é muito difícil. É difícil. Só que se a gente se coloca no lugar do paciente, Lu, é uma rotina que você nunca imaginou ter na sua vida, né? E você tem que adequar aquilo. Você depende desse tratamento para sobreviver. Então, eu não tenho a opção de não fazer. Se eu não fazer, eu vou morrer. Então, quando a gente, né, eu falo que eu prezo muito pela resiliência, pela empatia com esse paciente, exatamente por causa disso. Eu me falo que eu me tornei uma ser humana bem melhor depois que eu tive acesso a esse paciente. Porque, Lu, é tão fácil reclamar, é tão fácil questionar. A gente reclama de uma dor de cabeça que tem, né? Eu tenho enxaqueca. Falo, poxa, todo dia. É assim. O paciente de hemodiálise, todo dia ele precisa estar ali. Às vezes ele não tem aquela liberdade de viajar e não ter que preocupar com o tratamento, porque ele pode viajar. A gente fala que tenta oferecer a esse paciente uma vida muito próximo da normalidade, mas né? Então, se eu quero viajar, eu tenho que olhar um serviço de diálise lá perto, né? uhum. Então, é um processo que te faz pensar na vida do outro.
É muito complexo, né? Mas hoje a gente vê que melhorou bastante frente ao que a gente tinha no passado, né? Hoje, Olha, eu eles, tenho assim, 20 anos de, de profissão, né? Nesses 20 anos eu te falo que a vida do paciente, de quando eu pisei a primeira vez em um serviço de diálise, não é a mesma hoje. uhum, Hoje o paciente ele é melhor dialisado, ele tem uma liberdade para alimentar, né? Ele tem uma equipe multiprofissional que atua muito próximo dele, psicologia, nutrição, eh, assistente social, né? Sem contar que a indústria farmacêutica hoje, ela tem várias medicações que auxilia aí nesse processo para o paciente, oferecendo a ele uma qualidade de vida mesmo melhor. uhum, é bom demais. E qual que é? Você falou também que tem os transplantados, né? Como que é a atuação do enfermeiro que trabalha com nefro nesse paciente? Porque eu aqui pensei que é um paciente de qual já tinha sido feito o transplante, então só vai misturar a diurese e tem pouco a fazer na questão do enfermeiro. Eu não sabia que o enfermeiro que trabalha com nefrologia atuava neles. Como que é a atuação com esse tipo de paciente? Lu, o que que acontece? Quando a gente pensa que o transplante ele não é cura, ele é uma opção de tratamento, aí você Uhum, vê que a enfermagem vai estar muito próxima desse paciente. Porque é uma série de orientações para esse paciente que está em uma outra fase do cuidado. Ele só não faz uma terapia renal substitutiva. uhum. Mas ele é um paciente que precisa de orientação quanto à alimentação, orientação quanto à ingestão de medicamentos. Então, é a parte educacional completamente voltada para esse paciente. Uhum. Que ele não Então, tem, não tem uma vida 100% igual era antes de ter o problema renal, né? não, não, ele vai precisar de acompanhamento. Então, ele precisa de acompanhamento médico, ele precisa de acompanhamento da enfermagem. Dependendo da fase do transplante que ele está, Lu, ele vai precisar de um cuidado mais intensivo, até ir suspendendo, mas ele vai fazer um acompanhamento para o resto da vida dele. Entendi. E, ô, Regiane, qual que são os maiores desafios da nefrologia que você vê? Vamos pensar no modelo assistencial. O que seria? Olha só, no início da entrevista você falou do número de pessoas que são acometidas. E aí você começa a pesar que hoje eu tenho a saúde pública e a saúde privada. E aí o número de pessoas hoje com acesso ao SUS é bem maior do que a convênios. Então, a gente às vezes não preocupa muito com a saúde quando não tem sintomas. E ao pensar que a insuficiência renal, né, ela é silenciosa, é assustador. Porque de base eu tenho quais patologias? Eu tenho a hipertensão e a diabetes. Quando a Uhum, gente pega a nossa população, é assustador o número de pacientes com diabetes e com hipertensão que hoje estão registrados, porque tem aquele que nem sabe que é hipertenso, tem aquele que nem sabe que é diabético porque não deu aquele sinal de alarme que eu precisasse de intervenção médica ainda, né? uhum, Então, assim, estima-se que o número pode até dobrar daqui a uns anos desse paciente. Então, eu penso, e o nosso serviço? Então, eu começo aí com uma superlotação. Hoje eu tenho paciente internado no SUS, que está internado exclusivamente porque está aguardando a vaga em uma clínica de hemodiálise. Então, a demanda é alta, né? uhum, Hoje, ainda não é muito a nossa realidade ter profissionais que vai expor para o paciente todas as opções de tratamento. Por exemplo, diálise peritoneal. Eu uhum, não tenho dificuldade em colocar pelo SUS um paciente em diálise peritoneal. uhum. Mas a maioria dos pacientes nem conhece a diálise peritoneal. Ou já linka ao processo antigo. A diálise peritoneal é para aquele paciente que está morrendo, né? E não Uhum. é. Diálise peritoneal traz qualidade de vida para o paciente. Vai depender do perfil do paciente, se ele tem condições sociais para poder eu deixar ele fazer um tratamento em casa, né? Eu brinco com meus pacientes que hoje
não se enche a casa só de pessoas, se enche de animais também, né? Aí como que eu coloco o paciente para fazer diálise peritoneal com quase um zoológico dentro de casa, Não né? entendi. Então, tem que ter cuidado. Então, eu tenho que orientar esse paciente, fazer ele entender que tem as opções de tratamento e se ele não tem contraindicações clínicas para poder fazer esse tratamento, que em caso eu posso mexer para poder colocar esse paciente para fazer, né? Então, eu venho aí com, olha, uma superlotação, o serviço carente. Eu tenho ainda, se a gente pensa em SUS, máquinas sucateadas, né? Então, instituições precisando de mudar o parque de máquinas, mão de obra. É todo mundo que gosta de hemodiálise? Não. Principalmente quando eu penso que a hemodiálise funciona de segunda a sábado. Aí eu tenho aquele técnico ou aquele enfermeiro que fala, não, mas sábado eu não gostaria de trabalhar. Né? Hoje, boa parte dos serviços estão pedindo um funcionário que tenha experiência. Aí eu posso ter aquele monte de gente formada, mas não tem experiência. Se ele não teve a oportunidade de ter experiência, né? Então, o serviço, a mão de obra, eu penso também na questão de o paciente aderir ao tratamento, e aí entra a parte educacional. Faz parte do meu trabalho orientar o paciente pré-dialítico sobre as opções de tratamento dele. Mas é todo lugar que tem isso? Não. Porque quando eu explico para o paciente, faço ele entender sobre a doença dele e o impacto que isso vai ter na vida dele, se ele não aderir ao tratamento, ele fala, poxa, para eu viver eu tenho que fazer isso aqui, né? Seja SUS ou convênio. Uhum. Complexo. Ô, Regiane, me fala outra coisa. Aonde que esse enfermeiro nefrologista ele pode atuar, né? A gente sabe dos hospitais, quais são os outros locais? O que que esse enfermeiro especialista, não falo só assistencial, né? Na sua visão aí de anos, né? Em quais setores que ele pode atuar? Quais locais que ele pode atuar? Como que funciona isso? Então, ó, o enfermeiro nefrologista ele pode atuar em clínicas de hemodiálise, em hospitais, em unidades de terapia intensiva, na diálise peritoneal, seja na domiciliar ou seja intra-hospitalar, no transplante renal, gestão em saúde, educação continuada e permanente, auditoria, pesquisa científica e na indústria farmacêutica. Uhum. Então, tem vários campos, né? Bem, Eu ia até fazer uma pergunta aqui sobre a vantagem financeira, mas depois que colocaram o piso, não teve mais uma vantagem financeira, né? Todo mundo recebe o mesmo valor. E eu acho que o que muda aí deve ser a questão de horário de trabalho, né? Porque o enfermeiro nefrologista, ele deve trabalhar em horário comercial, né? Ou tem alguma vantagem, né? Vamos considerar em outras questões além do financeiro, levando em consideração que tem um piso agora que todo mundo tem o mesmo padrão de recebimento. Lu, antes do piso, aquela questão de trabalhar em setores fechados favorecia muito o profissional, né? Todo mundo queria ir para o setor fechado, né? Tem insalubridade. Isso. Então, assim, o que difere é que tem algumas instituições que não pagam aí a insalubridade. O enfermeiro nefrologista, ele vai receber a insalubridade. Alguns serviços pagam 40%, né? Mas assim, o padrão aí é 20%. E o que acontece? Com o piso, algumas clínicas, alguns serviços, como o enfermeiro já recebia um valor superior o dos demais setores, na hora que veio o piso, ele tem um reajuste salarial anual, acaba estando um pouquinho acima. Uhum. Mas falar com você que hoje financeiramente ir para nefrologia é garantido? Não. E a carga horária acaba sendo horário comercial? Depende. Eu hoje trabalho com a parte de relacionamento e a parte comercial. Então, o meu horário, ele é comercial. Mas o funcionário que é assistencial, por exemplo, a clínica funciona em 3 turnos. Então,
Tem funcionário que vai estar no primeiro turno, que é de 6 a meio-dia, se for 6 horas, ou de 6 às 14, se for 8. Então, Aham, tem aquele que trabalha no segundo turno, que vai pegar de 2 às 10, sabe? Então, vai depender muito. Esse horário comercial talvez não funcionasse para a clínica e nem para o hospital. entendi. Mas um horário um pouco mais flexível do que o Sim, 12 sim, por 60, 12 por 36, exatamente. né? Uhum. E outra coisa, a gente falou aqui alguns pontos, mas então eu queria que você desse mais uma destrinchada a respeito, né? Qual que é o perfil profissional e as habilidades que o enfermeiro que atua na nefrologia precisa ter e desenvolver? Porque não é só ter, né? Tem que desenvolver algumas Não, coisas que você já tem seu, né? Outras você tem que dar uma é, é o que lapidada. faz, às vezes, ter dificuldade de encontrar esse profissional no mercado. Basta eu ter uma especialização? Não. Começa com um pensamento crítico, mexer com o paciente crônico já demanda bem mais, né? Um Uhum. raciocínio clínico rápido por causa das intercorrências que pode ter. Eu estou conversando com o paciente, ele está bem aqui, daqui a pouco ele está dando uma hipoglicemia, uma hipotensão, porque a gente pensa nas complicações que são mais frequentes no paciente, né? Então, vem cãibra, vem náusea, vem hipoglicemia, vem arritmia cardíaca, vem infecção, vem talvez uma sobrecarga hídrica, que é o que pega mais, porque esse paciente, né, ele está dialisando um dia sim, um dia não. O dia que ele está em casa, ele acha que ele pode comer de tudo e o tanto que ele quiser, porque no dia seguinte ele vai para a hemodiálise e vai tirar tudo na máquina, né? Então, a gestão de equipe, liderança, comunicação eficiente, porque tem gente que sabe muito, mas não sabe transmitir, né? Controle emocional, eu falo que é uma das coisas, assim, que tem que ser trabalhada, porque eu vejo aquele paciente com uma frequência tão grande que dá a sensação que eu fico mais com esse paciente do que com o meu familiar. Esse apego emocional, né? Atenção aos detalhes de segurança, tanto para o meu funcionário quanto para o meu paciente. Então, são habilidades que dá para desenvolver, mas eu preciso de ter muita ciência disso, Uhum. né? Para conseguir passar para a equipe e transmitir segurança também para o meu paciente. Entendi. E qual foi o maior aprendizado que você adquiriu trabalhando com nefrologia? Você já falou algumas coisas, né? É, Lu, eu vou te contar que, assim, é, me fazer ser um ser humano melhor, ter empatia, é, resiliência e a valorização da vida como um todo, né? É, a gente cuida para que a gente tenha saúde para o resto da vida. Uhum. Você, quando não deixar de existir aqui nessa terra, seja por um evento tipo, era um momento, mas não adoeci, e ficar velhinha e morrer de morte natural, né? Então, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então, nos faz pensar muito na vida, porque eu gostaria muito que, se um dia eu precisasse do tratamento, ou qualquer um do meu familiar, eu tenha um profissional que exerça do jeito que eu tento exercer, sabe? Oferecendo ao paciente a melhor qualidade de vida que ele possa ter dentro do possível. Então, a nefrologia me ensinou muito e me ensina diariamente, principalmente sobre a resiliência e a empatia. Entendi. E qual dica você daria, né, para a gente terminar aqui, para quem quer ingressar nessa área, né? Você falou um pouco sobre a questão do estudo, que eu acho extremamente importante, né? É o A gente conhecimento sólido, né? tem que buscar o conhecimento, você já tem que entrar com a bagagem, se inserir na área, né? Procurar assuntos sobre, né? Mas que mais que você daria de dica para essa pessoa que quer entrar nessa área? Olha, Lu, sensibilidade humana, a gente está num processo diário, né? Então, todos os dias a gente busca a desenvolver isso, né? A nefrologia, ela vai exigir muito comprometimento, muita responsabilidade, atualização constante, e isso a gente precisa de correr atrás. Falo que a gente não tem que estagnar. Ah, eu fiz nefrologia e estou dentro do setor e está tudo certo. Tudo muda, né? Tudo está inovando e graças a Deus por isso. Então, é uma busca diária de conhecimento, uma sensibilidade com a vida, com o seu próximo, né?
Porque se você quer ingressar na área, eu acho que vale muito a pena você investir na especialização, na capacitação, na prática, né? Porque você aprende de verdade quando você coloca em prática. É muito lindo você ler no livro, mas quando você se depara com uma vida, você vê que não é só estudar, você precisa de praticar. E essa prática ela tem que ser constante, continuamente, né? Para Ah, com que a certeza. gente se aperfeiçoe e se torne o melhor profissional. E a pessoa buscar também, né? Eu falo que tem muita gente que ele se torna PhD em determinada área, mas ele não tem aquela iniciativa de bater na porta das pessoas e pedir o serviço, entendeu? Não vai lá e entrega para intencional isso daqui, deixa eu fazer isso intencionalmente. Eu quero trabalhar com nefrologia, mas eu quero. Então, tá, eu vou nas clínicas que fazem nefrologia, nas clínicas de nefrologia, eu vou nas farmacêuticas, eu vou bater na porta. As pessoas elas se preparam, mas elas não sabem não sabem o que fazer após o preparo, né? Eu acho que as pessoas falta isso. Vou ter coragem de ir lá entregar meu Ô, currículo e falar, Lu, tem oportunidade. é, eu dou aula também, né? E assim, é, se tiver aluno meu que vai assistir, vai confirmar isso, que eu falo muito em sala de aula. Eu tenho que querer. O interessado tem que ser eu. Ninguém lá fora vai me conhecer se eu não bater na porta, né? É a mesma coisa, professor, o primeiro emprego é tão difícil. Mas quem quer o primeiro emprego? Quem quer conhecimento? Eu tenho que buscar, eu tenho que dispor. Tá tudo tão caro, tá tudo tão difícil, tá, Lu. Mas se eu ficar esperando a oportunidade chegar até mim, talvez ela não chegue. É eu que tenho que correr atrás, é eu que tenho que criar essa oportunidade. Bata na porta. Falei que quando eu entendi isso, eu falei, eu sou o que sou hoje porque eu me fiz ser conhecida por alguém, né? Cheia de medos, porque a gente forma, né? Cheia de medo. Você fala, nossa, eu não vou conseguir, vai ser tão difícil. A hora que você se depara com a sua primeira intercorrência, com o seu primeiro obstáculo, mas é assim, é aí que vai ser forjado um bom profissional. Eu É, tenho que bater. Daí eu normalmente passo em sala de aula e falo, olha, é, vou passar para vocês o nome dos RT responsáveis de cada unidade. Chega lá e bate na porta e fala, eu sou fulano. Mas não tem vaga. Não, eu queria só que você me conhecesse. Eu sou é, fulano, eu faço isso, eu estou disposta a fazer isso. Se tiver uma oportunidade, pelo menos para eu poder ver o procedimento. Sabe? Você tem que querer. é. O problema é isso, é que as pessoas hoje elas têm vergonha, não querem se expor, né? E eu falo que quando você quer alguma coisa, você tem que cavar para isso, né? Nada, igual você falou, nada vem sem Não, você não bater as na pessoas estão muito porta, acostumadas. procurar. Fulano vai te indicar, fulano vai fazer isso. Se É o fulano. indique, se indique, mostre quem você é. Exato. Quando eu comecei, né, eu falo que assim, a gente é cheio de medo, de vergonha, tímida. Você lembra de mim em sala de aula? Para quem não Tímida. sabe, eu conheço a Regiane de faculdade. É antigo, 15 anos eu falei. Então, assim, é um perfil completamente diferente do que eu tenho hoje, porque Lu, a vida é assim, o profissionalismo é assim, a gente vai se lapidando, né? Você estuda aqui, corre ali, compartilha experiência ali, entende um pouquinho. Então, assim, as oportunidades aparecem. Hoje nós estamos, depois de 15 anos, trocando experiência, Exatamente. né? Falando E um é pouco, assim, contribuindo, né? é, e, aquilo que você aprendeu serve para mim e a gente vai compartilhando. E a partir Exato. do momento que você entende que todo dia é dia de aprendizado e que as oportunidades elas vão ser criadas primeiramente por mim, eu acho que a coisa começa a fluir. Exatamente. É exatamente isso. Aí eu acho que é super válido quem quiser conhecer a nefrologia, né? Eu sou suspeita para falar porque eu amo nefrologia, mas está aí talvez um setor que vale a pena conhecer, porque é uma experiência única. Você vai ter conhecimentos de paciente, equipamento, e é tão bonitinho, Lu, que hoje até o paciente ele explica para você, olha, eu faço o tratamento por causa disso, como que a orientação é válida.
eu tenho a fístula e o meu cuidado com a fístula é por causa disso, sabe? Então, assim, Aham, compartilhar conhecimento é válido para tudo, para mim como profissional, para o meu paciente e para todo mundo. é isso mesmo. Regiane, eu queria aqui te agradecer muito pela sua presença, pelo seu tempo que você disponibilizou aqui para a gente. Eu tenho certeza de que você é uma excelente profissional, que eu te conheço de trás, lá de trás, eu sei da sua trajetória, né? Eu estava até comentando com ela antes aqui da gente começar, que eu lembro que eu estava numa instituição e ela também estava nessa mesma instituição, a gente estava no vestiário. E ela, Lu, eu fui convidada a trabalhar numa farmacêutica, ser representante, o que eu faço? Eu falei, vai, filha. E depois disso, eu vi ela indo e caminhando, e hoje ela já traçou outro caminho para ela, mas não na fora da nefra, na nefra, mas em outros ambientes que não sejam os hospitalares, as clínicas. E a gente vê que é um caminho, é uma coragem ali de fazer uma coisa nova, de sair do cômodo, né? Nossa, que está confortável, mas eu quero algo diferente, né? E eu quero te agradecer muito por tudo isso, agradecer por você estar nessa área, que eu tenho certeza que você ajuda muitas pessoas, né? Você é muito importante na enfermagem e a nossa conversa aqui, eu tenho certeza que vai agregar muito para muitas pessoas que querem entrar nesse caminho. Muito obrigada de coração, Regiane. Ô, Lu, eu quem agradeço, viu, pela oportunidade. Então tá bom, um beijo, viu? Fica com Deus. Outro, com Até Deus. mais, gente. Até.